Própria de conteúdo da Anbima diz que a principal função da taxa de juros é para balizar a inflação. Por isso que eles abaixaram em excesso pós-pandemia. Pena que não deu certo, né, professor? Ele faz um comentário e joga para você. Você acha que realmente não deu certo esse período em que a nossa Selic estava mais baixa, professor? Eu prefiro dizer que foi um experimento. A gente precisava vivenciar um período com taxas muito baixas, principalmente para entender o componente também que foi dito no Copom, né, na ata do Copom, que é o que ele chama aqui, deixa eu pegar a minha colinha aqui. Ele falou dos riscos do risco de o mundo aumentar o prêmio de risco do Brasil por conta dos problemas que a gente tem. Então, isso se chama taxa estrutural de juros. A pergunta que eu não sabia, até onde o Brasil aguenta uma taxa básica de juros? Nas minhas continhas, eu assumia que a taxa estrutural, o mínimo que o Brasil podia trabalhar era com 6%, por conta de todos os gargalos que nós temos. Houve um teste num patamar muito mais baixo, eu acho que hoje o Banco Central ele entende com muito mais clareza que, sem realmente um enfrentamento aos gargalos macroeconômicos brasileiros, é muito difícil a gente manter, por um período razoavelmente extenso, a taxa de juros a patamares abaixo aí de 6%, 7%, 8%. Então, eu prefiro colocar como experimento, eu acho que a gente tinha que passar por essa experiência. Na verdade, a conjuntura nos deu a possibilidade de fazer esse teste e, mais uma vez, qual que era o risco? Da inflação retomar e o Banco Central ficar olhando para o além. Isso não aconteceu. Então, acho que o experimento foi feito e agora o BC está revendo a composição da estrutura da taxa de juros aqui no Brasil. Eu tendo a acreditar que, em momentos de baixa por hora, sem as reformas, 6% seria um número de taxa mínima de juros estrutural no Brasil. Conta de padaria minha, aquelas contas que economista sabe fazer, mas não sabe explicar, sabe, Paula? Ô, professor, já que a gente está nesse tema aí, uma das dúvidas até que me surgiu aqui que eu queria perguntar é o seguinte: com essa alta recente aí que a gente acabou tendo desses juros, né, e a promessa também do Banco Central acabar elevando mais nas próximas reuniões, você acha que os investidores já começam a pensar em alternativa em seus investimentos, começam a voltar a pensar, por exemplo, numa renda fixa? Existe algum patamar da Selic que já começaria a impactar negativamente a renda variável? Uai, eu vou ter que chutar. Eu sempre falava em palestras e tudo mais que o brasileiro era muito acostumado àquele 1% ao mês, aquele velho e bom 1% ao mês, que abaixo disso o brasileiro já enlouquece. Então, com base nessa reflexão histórica, eu acho que a partir de 0,5% ao mês, né, em juros simples, conta de padaria, algo em torno de 6%, já é um número que pode causar alguma reflexão. Mas eu acho que até 6%, o renda variável continua com todos os seus apelos, e a partir dos 6% para cima, pode haver uma recomposição do interesse pela renda fixa, mas que vai se comportar muito até pela visão dos juros longos, né, que são os títulos pré-fixados. Se o mercado, se o juros pré chegar a um patamar que o mercado acha que vale a pena comprar, aí talvez essa concorrência aumenta. Mas pensando em Selic, pensando em pós, até 6% eu não vejo problema, e entre 6 e 8 começa esse problema a aparecer, mas ainda de forma bastante gradual. Então, a minha percepção é que a Bolsa tem o seu brilho. Mas vale dizer aquilo que o próprio Saravalli tem comentado, e que eu também reforço: cada vez mais vai ser necessário da nossa parte uma visão mais raiz da força, né, que é justamente essa questão de ter seletividade, de entender quais são os setores que vão se comportar dentro desse panorama econômico que está apresentando, que está se apresentando nesse momento. O pessoal está